Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada. Já quero dizer para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, bom dia para quem está de bom dia, boa tarde para quem está de boa tarde, boa noite para quem está de boa noite. Quero saudar também os técnicos e técnicas que estão aí nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você aí, beleza? E começando, trazendo de novo aqui nosso amigo, nosso irmão, querido Edson Hamazaki. Olá, Edson, como é que vai? Olá, Nando! Olá, queridos e queridas amigas da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Mais uma vez, uma alegria, um prazer enorme estar aqui com vocês. Que a gente possa ter uma conversa bacana e produtiva. Isso mesmo. No tema de hoje, nós vamos trazer do livro Saúde, de psicografia do João Nunes Maia, né, o psicógrafo, pelo espírito Miramês. E ele, cujo título que nós escolhemos aqui, eu e o Edson, é Ouvir e Falar. Isso lembra um pouco terapia, né, Edson? Sabe que eu estava pensando nisso agora, Nando, um pouquinho antes da gente começar. É a base da psicoterapia, saber ouvir, né? Que é o que a gente vai desenvolver aqui, muito mais do que falar, saber ouvir, né? Vamos ver o que Miramês tem para Nos nos diz. dizer sobre isso. Uhum. Verdade. Então ele começa aqui com esse primeiro parágrafo. Todo mestre o é, por excelência, por saber ouvir. Esse dom maravilhoso da audição tem uma engrenagem sutilíssima, interligada na alma, pois é ela que ouve, decifrando o código de todos os sons, no ritmo de todas as moléculas acionadas pela projeção da palavra. Beleza, né, Edson? É um código aí que a gente vai, que a alma vai decifrando e que vai estabelecendo esse contato, né? A gente vai se conectando, essa conexão, e aí vai acontecendo o quê? O entendimento, a compreensão, não é, Edson? Se a gente pega Jesus, né, Nando, que é o nosso grande mestre por excelência, é uma, uma ou a maior característica, para além de todo o conhecimento que ele deixou para nós, né, pelo que disse, a coisa que melhor caracterizava, eu diria, era justamente esse saber ouvir. Porque para que você saiba, possa dizer aquilo que é importante, aquilo que é necessário, aquilo que é preciso, antes é fundamental ouvir, saber ouvir, né? Entender as necessidades do seu interlocutor, entender as necessidades daquelas pessoas que estão ali, né, te ouvindo. É, então, de novo, é a base da psicoterapia, essa escuta, né? Esse falar terapêutico, né? Dos pacientes, das pessoas que nos procuram, que vêm atrás do nosso trabalho, etc. E Miramês começa esse texto dessa forma, né? Caracterizando a característica do mestre, né? O mestre por excelência é aquele que sabe ouvir. Então, uma das grandes tarefas, uma das grandes preocupações de todos nós, né? E aí, independente da sua atividade profissional, é aprender a ouvir. Isso vem com a maturidade, né? Se você pega a criança na infância, ela fala, né? Não ouve, pouquíssimo ouve, fala. Depois que aprende, né, a falar. Então, ao longo da vida, ao longo das experiências, ao longo dos desafios, o que a maturidade traz é justamente essa característica. Aprender a ouvir antes de emitir qualquer tipo de opinião, né? Em geral, pessoas que têm por hábito
falar sem ouvir acabam tendo experiências complicadas, frustrações, dificuldades de relacionamento, etc, etc. Então, nos nossos relacionamentos em geral, inclusive, é fundamental aprender a ouvir, desenvolver a tal da empatia, né? Você não consegue se colocar no lugar do outro se você não fizer um esforço primeiro para entender o que está acontecendo com esse outro. Eu diria que esse é um exercício constante para a gente prestar atenção e procurar desenvolver, como diz aqui Miramês. É verdade, né, Edson? E a questão da escuta na psicoterapia é tão importante que a pessoa verbalize, né, ali o paciente ou o cliente, ele verbalize, porque muitas vezes a gente pensa, o pensamento ele é sonoro na nossa mente, mas concretizar através da palavra já ali é muito importante para que a pessoa ela também se entenda, né? Ela começa a se entender, né? Começa a prestar atenção nela mesma, até ouvi-la mesmo, né? De verdade. O nosso Miramês diz assim, olha, já analisastes a beleza do verbo quando este executa as leis de Deus? Não deves perder, meu irmão, o teu precioso tempo em conversas vãs, né? O Edson acabou de dizer isso. Procura todos os dias educar a palavra. Por toda parte ouvirás coisas boas que te agradam o coração. Deves repetir as frases e palavras ornamentadas no valor moral, palavras de amor, de caridade, palavras cordiais e de bom senso. São preciosidades essas palavras, né, Edson? Com certeza, né? E essa coisa da beleza do verbo, eu tenho, eu acho assim, e nós temos o privilégio de ter uma língua portuguesa, a nossa língua, que é muito rica, né? Ao contrário de outros, vamos pegar o inglês, por exemplo, que é uma língua mais conhecida no mundo inteiro, etc. Quando você compara, né, o inglês com o português, nós temos muito mais recursos. São pouquíssimas as ideias que a gente não consegue expressar através do nosso próprio vocabulário. Nós temos formas de expressar praticamente tudo o que a gente sente, né? Ao contrário de outras línguas. Então, a nossa língua é muito bonita. E aí, para você ter essa facilidade, aumentar o vocabulário, etc., a leitura é muito importante, né? Nós, na doutrina espírita, temos por hábito, isso é muito legal, essa coisa da leitura, né? Nós temos aí uma infinidade de obras muito importantes, muito interessantes, e desenvolver, se você não tem, né, por hábito, se você não tem normal, isso não faz parte do teu dia a dia, procura colocar, sabe? Todos os espíritos superiores colocam a importância dos bons pensamentos, porque assim, Miramês fala da importância do bem falar, né? Do tomar cuidado com aquilo que você, com o teu verbo mesmo, com aquilo que você emite através de palavras. E para e todos, de novo, os espíritos superiores, eles colocam isso. O que é importante para que você tenha esse cuidado quando você verbaliza? Se imbuir, né, a tal da frequência, a tal da vibração. Então, ouvir coisas boas, ler coisas boas, procurar tomar contato, né, com coisas boas. Hoje a gente tem a internet, e muitos vídeos, muita coisa interessante. Toma cuidado, gente, com a qualidade mesmo daquilo que você tem visto. Porque assim, não sei se vocês já perceberam, mas a internet funciona assim. Você gosta de bichinhos, né? Pessoas que gostam de animais. Você assiste um, assiste dois, assiste três, a partir dali você vai receber uma infinidade de vídeos, de matérias que falam de bichinhos, de trabalho voluntário, de coisas boas que estão acontecendo, de pessoas que agem no bem dessa ou daquela maneira, etc. Presta atenção. A qualidade do tipo de vídeo que você recebe, por exemplo,
A pessoa começa a receber um monte de vídeo pornográfico, por exemplo, né? Gente, é batata que se nessa quantidade está vindo muito grande, é porque você está se ocupando muito desse tipo. Não estou aqui repreendendo ninguém, pelo amor de Deus. Todo mundo é livre, adulto e assiste o que quiser. Mas a qualidade disso que você vê reflete na qualidade dos teus pensamentos. A qualidade dos teus pensamentos reflete diretamente na qualidade do que você verbaliza. Então, sabe aquela coisa que a gente ensina para crianças, né? Escuta, não fica falando palavrão, né? O chamado nome feio, porque senão acaba virando um hábito. Pessoas que têm por hábito usar esse vocabulário, queira ou não queira, gente, não é. Veja, você quando vai para uma entrevista de emprego, você não usa esse vocabulário. Por quê? Porque não é de bom tom. A probabilidade de você não passar numa entrevista, se você usar este vocabulário, é muito grande. Ou seja, se não é adequado para uma entrevista de emprego, se não é adequado nas relações em geral, por que cargas d'água fazer disso um hábito? É ou não é? Tomar esses cuidados, eu diria que vai ajudar enormemente assim, esse momento de pandemia, né, Nando, em que a gente fica muito no núcleo familiar, junto né, das pessoas que, Sim. em princípio, são as mais importantes na vida da gente. Gente, toma cuidado. A forma como você conversa, usa o verbo com estas pessoas é a mais importante, sabe? É muito mais importante como você se relaciona, como você se comunica com a tua esposa, do que com o teu chefe, com o teu marido, do que com o teu chefe, com os teus filhos, do que com o teu chefe. E normalmente a gente toma muito mais cuidado com como a gente conversa com o chefe, ao invés de como a gente conversa com essas que são as pessoas mais importantes na vida da gente. Certo? Certo mesmo, e as pessoas, assim, nós, né, nos viciamos em Nossa. determinadas palavras, né? E aí, se você tem o hábito de ficar falando palavras como dizem aí, né, baixo calão, daqui a pouco você está numa reunião no seu trabalho, você fala uma palavra dessa, entendeu? Então, a gente cria um vício. Agora, a palavra boa, a palavra elevada, vejamos aí, né, por exemplo, quando a gente faz aquelas palavras que vão se repetindo, você vai fazendo a palavra não está vindo agora, né? Quando você faz uma meditação e você vai repetindo palavras boas, aquilo, Ponopono, né? tipo o Ho'oponopono, né? O Ho'oponopono é uma repetição. Obrigado, Obrigado, eu te né? amo, eu te Isso. perdoo. Então, a gente usando esse tipo de palavra, ela vai ser ótima para nós. Aí ele continua dizendo aqui, olha, a própria vida ensinar-te-á quais são as boas, no caso das palavras, né? Ou no falar, aquelas de valores imortais e que te deixam um saldo de tranquilidade na consciência. A vivência é uma das escolas, os bons livros, os mestres. Consulta-os todos os dias como um alimento para a tua alma. É isso aí, quando a gente faz como é que chama aquela meditação oriental que você vai falando, repetindo as palavras, Edson? Não me vem a palavra agora, e você faz vai fazendo repetição, 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 né? É um mantra, pronto, veio a palavra. É um mantra, né? Se você repete essas palavras de excelência, como ele fala aqui, a vivência nas escolas, os bons livros, os mestres, todas essas coisas positivas, quando a gente repete no mantra, isso, nossa, faz muito bem para a gente, né, Edson? Se você pega as religiões de maneira geral, todas elas vão dizer a mesma coisa de maneiras diferentes, mas a mesma coisa, né? Então, e assim, independente de religiões, inclusive, né? Como você colocou, o mantra é uma, né, é uma terminologia, né, das religiões orientais de maneira geral,
Mas você tem o tal do Ho Oponopono mesmo, né? A ideia é essa. Você pega no budismo, você tem essa a oração da Igreja Católica, o Pai Nosso, né? É você ficar repetindo no catolicismo, por exemplo, o que é o que o padre determina como uma maneira de você mudar a atitude, né? Quando você vai lá fazer um dos sacramentos, que é o se confessar, né? Você diz o que você fez, que você considera errado, que não foi muito certo, que você se arrepende. O padre, em nome de Deus, né, para o catolicismo, te perdoa, desde que você reze X Pais Nossos, X Ave Marias de maneira geral, etc. E o que significa isso? Repetir boas palavras, substituir no teu mental, né, aquela quantidade de coisas que refletem pensamentos que não são muito bons, que não são muito agradáveis, que não são muito adequados, por alguma coisa boa e adequada, né? Que neste caso, a oração. O Pai Nosso, por exemplo, se você prestar atenção, né? Ele, tanto que foi deixado por Jesus para nós, né? Em termos de oração, extremamente completo. Ele faz tudo. A gente, através do Pai Nosso, consegue louvar a Deus, agradecer a Deus, né? Ouvir, orar, agradecer, louvar, tudo que é importante numa conversa com Deus, nosso Pai, né? Nosso Criador. Ou seja, leia coisas boas, ouça coisas boas, preencha o seu tempo de novo. Gente do céu, hoje a gente tem internet. Hoje você não precisa na minha cidade a gente não tem um centro espírita. Ou nesse momento de pandemia, os centros espíritas da minha cidade, eles já não têm mais palestras públicas, etc. Gente, você entra lá no YouTube, você acessa hoje o dia inteiro, se você quiser, você fica ouvindo palestras, assistindo seminários, lendo livros, né? Antigamente era importantíssimo a gente ter a biblioteca, por exemplo, na casa espírita, para poder dar acesso, né, aos livros às pessoas. Hoje, você tem uma infinidade, eu diria que todas as obras mais importantes, né, aquelas que valem a pena ser lidas mesmo, etc., você tem acesso gratuito, né? Entra lá no site da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira, entra nos vários sites das várias casas espíritas, todas as obras mais importantes estão ali disponibilizadas. É verdade. Tem o Kardecpedia também, que é um dos sites aí conhecidos, né? Que você pode acessar livros. E aí, né, um outro parágrafo aqui, o Miramês diz o seguinte: meu companheiro, para que aprendas a ouvir, é indispensável que eduques a fala. Uma e outra coisa são forças paralelas, conjugadas no espírito, para que a vida se torne mais suave e a comunicação mais proveitosa, né? Porque é onde se estabelece o diálogo aí, né? Onde tem a via de ida e volta, né? Porque não é uma mão só, não é só falar, e também não é só ouvir, é ouvir, depois pontuar, né, com a fala também, né, Edson? E aprender a se comunicar, gente. Além da psicoterapia individual, a gente acaba trabalhando também com a psicoterapia de casais, né? E o que fica muito claro nas relações, especialmente nessas relações de casais, porque, claro, quando vem para nós é porque não está tudo belezinha. Se tivesse belezinha, não chegava, né, em nós, etc., para esse trabalho de orientação, para esse trabalho psicoterapêutico na psicoterapia de casais. Qual que é a grande dificuldade que gera a grande maioria dos problemas de relacionamento? Falta de comunicação, né? Eu acho que deveria ser assim,
mas nunca expressei isso para o meu companheiro, minha companheira, e olha que às vezes são casais que estão há 30 anos, há 40 anos casados, né? E é assim, eu sempre achei que ela achava isso ou assado. Ah, eu sempre achei que ele fazia isso por causa disso ou assado. Quando, na verdade, o que faltou foi só sentar para conversar. Escuta, quando você diz isso, o que que você quer dizer exatamente, né? Parar com essa coisa de achar. Os achismos na comunicação, eles, gente, não é todo mundo que tem facilidade de expressão, né? Às vezes você até sabe o que você quer dizer, mas tem uma dificuldade de colocar isso em palavras. Às vezes você sabe o que você quer dizer, até não tem dificuldade de colocar em palavras, mas tem uma dificuldade muito grande de expressar isso para o outro, né? E presta atenção à sua volta, presta atenção em você mesmo, é uma dificuldade generalizada essa. E aí, habitua-se, acostuma-se a não falar, né? Ah, deixa para lá, né? Então não vou falar nada que é para não criar problema, etc. E vai, por exemplo, ontem, né? Eu estava atendendo um paciente que está passando exatamente por isso. Aí o que que acaba acontecendo? Se habitua a, vamos, engolir sapos, né? No jargão popular. Ah, tá bom, vai, não vou falar nada, não vou responder, não vou brigar para não gerar discussão, né? Discutir não é bom, etc. Tá, e aí ao longo de uma vida vai engolindo sapos. Sendo que o outro, a companheira, não é uma questão de eu não gosto de você, eu quero te magoar, etc. Não, é uma maneira de ser. Inclusive, quando você começa a se aprofundar nisso, você começa a perceber que o que ela quis dizer a vida inteira, né, com aquelas frases, com aquelas atitudes, etc., era o contrário daquilo que essa pessoa achava que era, né? Só que o engolir sapos constantemente, gente, isso vai gerando problemas, e problemas que vão repercutir no físico. Então, o que que demonstrou, né, que alguma coisa estava acontecendo? Teve um ataque cardíaco, né? Batata, porque vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, chega uma hora que não dá mais, tá? Sabe aquela ideia da última gota, né? Da gota que fez com que transbordasse tudo, etc. Não tem como não repercutir no físico. Nós estamos encarnados, né? Nesse momento, somos espíritos? Claro que somos espíritos, mas estamos ligados a este corpo. E o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, repercute diretamente no corpo. Então você tem. Você chegou, Nando, a ver um vídeo que a Júlia Nezu, É, da USE São Paulo, da União das Sociedades Espíritas, né? A Júlia, que tem um trabalho muito bacana sim. no movimento espírita de forma geral, a mãezinha dela desencarnou, né? Hum, E aí ela postou lá a mãe dela deixou um vídeo, né? Porque acho que 90 e tantos anos, 90 e um monte de anos, muito bonitinho. Aí ela deixou um vídeo, né, se despedindo dos filhos, se despedindo, porque eu acho que ela, se não me engano, se eu entendi direito, ela já vinha fazendo o tratamento de um câncer há mais de 10 anos, 90 e tantos anos, hein? Já vinha fazendo um tratamento de câncer há mais de 10 anos, etc. Né? E assim, muito lindo, porque ela gravou um vídeo deixando uma mensagem elevada, né? Uma mensagem de despedida, mas super para cima, para os filhos, para os netos, para os bisnetos, né? Disse, inclusive, olha, não se preocupem, não precisa, né, ficar se preocupando em tempos de pandemia, com essa coisa de, na hora que precisar, né, vir me ver, etc., porque fica aqui essa nossa última conversa. É assim, a minha esposa até falou, gente, sobrancelha feita, batonzinho, sabe, 90 e tantos anos, sério, você dá 20 a menos para ela. Muito lindo, muito bacana mesmo. Mas alguém
que a mensagem que ela deixa é essa: conversem, conversem, sabe? A família é uma das é a coisa mais importante. Nós não estamos nas nossas famílias. Você não está, a gente fala isso o tempo todo, você não está neste lugar, junto dessas pessoas, à toa. Tem um motivo. O motivo é te dar uma oportunidade para melhorar a qualidade dessas relações, aprender a amar essas pessoas mesmo, de verdade, sabe? De uma forma bacana. É uma oportunidade, gente, aquela ideia, é uma oportunidade bendita, dada por Deus, nosso Pai, né? Tudo foi preparado para essa reencarnação, para que você pudesse estar ao lado dessas pessoas, para que você tenha a oportunidade de aprender a amá-las. Não dá para amar sem conhecer. Não dá para conhecer sem prestar atenção. E prestar atenção é ouvir. Na medida que a gente não consegue ler pensamento ainda, né? A única maneira de você tentar entender o que está passando pela cabeça do outro, né, é ouvindo o que essa pessoa tem. E com empatia, de novo, saber ouvir não é ouvir para retrucar, ouvir para dizer o que você acha, ouvir para interferir. Não, é ouvir, né? Ouça, independente de se você concorda ou se você discorda. Ouça, tente compreender do ponto de vista daquela pessoa por que é que ela se sente ou por que é que ela está falando desta forma. Isso é o saber ouvir, né? Não é essa coisa de ouve, não, mas não, tá errado, não é assim que é isso. Como assim? A minha experiência, do alto da minha experiência, blá, blá, blá. Ninguém está falando, pedindo para você falar. É ouvir. Para você compreender o outro, ouça. É um exercício difícil, não é Não é fácil. fácil, não. Ainda mais porque, Edson, a gente tem aquele famoso ruído, né? Porque fica aquele ruído que não deixa as pessoas se ouvirem. É o ruído da fala, o ruído né, de embate, de conflito. Então, é um ruído que a gente não consegue ouvir, estabelecer ali, né, esse ouvir tão importante. O Miramês diz aqui assim, olha, a ciência, aí ele já vai partir para fala aqui, nos mostra 5 tipos de papilas linguais, em íntima conexão com os inúmeros filetes nervosos que permitem colher os sabores daquilo que se ingere, mas transmite por uma variedade muito maior de pequenos centros de força, energia correspondente aos sentimentos dos que ouvem aquilo que se pensa. A palavra é algo de físico que sai de quem fala para aquele que escuta, levando a marca do seu emissor. Entretanto, se és o ouvinte, estás usando igualmente um aparelho de muita importância encravado na tua cabeça, te facilitando perceber o que se passa em derredor. Que beleza, hein? Esse canal de comunicação, né, que a fala também, né, que coisa bonita, né? A gente tem esse aparelho, né? A gente tem esse organismo, essa parte do campo físico nosso, muito importante, né? Eu lembro o André Luiz, nos livros dele, coloca que numa reunião espiritual, eles precisavam se comunicar porque tinha uma pessoa que interferia, era uma reunião de materialização, e eles conseguem materializar uma garganta para que o espírito lá se comunicasse e pedisse silêncio, né? Eu achei muito interessante a gente estar ilustrando por isso. Então, Edson, faça aí o seu comentário, que daqui a pouquinho já está quase na hora da gente fazer a oração, a prece e as vibrações. Beleza. E são coisas que a gente não necessariamente para prestar atenção, e Miramês relembra de uma maneira bem bacana. Ele está falando das papilas gustativas, né, gente? Você sabe que na língua a gente tem em determinados lugares, na ponta, na parte anterior, lateral, blá blá blá, é isso que faz com que você perceba o que é doce,
distingua, na verdade, né? O que é doce do que é salgado, o que é mais apimentado, o que é azedo, né? Essas várias nuances do paladar, né? E que deixa esse que é um dos maiores prazeres que nós encarnados temos a oportunidade de ter, que é justamente o paladar, né? Sentir o sabor, sentir o gosto. E aí o que ele coloca? Isso é do ponto de vista físico, como a gente sente os sabores. Para além disso, cada uma destas papilas gustativas, e a partir daí todas as nossas referências em termos de corpo físico, de como a gente consegue perceber o que acontece à nossa volta, né? Porque além de salgado, doce, azedo, amargo, também frio, calor, né? Isso. Tudo tem o referencial em termos de centro de força, ou seja, em termos de energia, né? Da mesma maneira que quando a gente coloca na boca determinado alimento, a gente consegue sentir as características diferentes desse alimento, dependendo do que seja, você também, sabe o chefe lá, que eu acho fantástico, que o cara bota lá um pedaço de não sei o que na boca, e aí diz quais os temperos, como é que foi feito, se tem não sei o que, se não tem. Maravilhoso, né? Aquele que realmente desenvolve essa capacidade de percepção. Miramês diz que a gente tem pequenos centros de força que também fazem com que você impregne, né, determinada palavra com sentimentos, né, devidos. E isso é interessante, eu estava conversando com um paciente sobre isso ontem. Gente, sabe aquela coisa? Depois que saiu, depois que você disse, não é igual mensagem no WhatsApp que se for rápido você vai lá e apaga, né? Antes de todo mundo ter visto. Depois que você falou, depois que você deixou aquela palavra sair, impregnada deste ou daquele sentimento, não dá para ir lá pegar e guardar de novo. Não dá para deletar, para apagar. Está dito. E, né, o outro já ouviu. Então, quantas dificuldades de relacionamento, elas muitas vezes perduram por anos, por décadas, por vidas, tá? Por palavras que foram ditas sem o devido cuidado. Muitas vezes, não adianta pedir desculpas depois que você já machucou, né? Não adianta você pegar uma faca e ir lá, que você corta a barriga da pessoa, né? Ai, desculpa, foi mal. Gente, depois que você cortou, a recuperação disso aí vai demorar muito, né? Reuniões mediúnicas em que a gente trabalha a chamada desobsessão. Quantas vezes são problemas que duram vidas? Não é uma encarnação, são encarnações, né? Várias encarnações, por causa de uma palavra que foi dita sem o cuidado necessário e que provocou grandes ferimentos que demoram muitas vezes muito a cicatrizar, né? Origem de mágoas, origens de ressentimentos que às vezes, infelizmente, a gente acaba lidando durante muito tempo. Lembra? É um privilégio estar junto dessas pessoas nesse momento, nesta família. É uma oportunidade, né? Acima de tudo. Agora, se você não conseguir usar essa oportunidade de uma maneira saudável, positiva, aproveitando para melhorar a relação, às vezes, infelizmente, o que você acaba fazendo é o dificultar ainda mais, piorar ainda mais esse relacionamento. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência, estamos juntos para melhorar as relações, que a gente faça tudo, o que a gente pode, o que a gente dá conta. Se não consegue melhorar, então que você exercite não piorar. E aí, tomando Isso. cuidado com o que você diz, eu já diria que você já está num caminho muito bom.
Lá atrás você estava comentando do engolir sapo, né? Vai lá dar um beijinho no sapo, quem sabe vira príncipe, né? Ou princesa, né? De repente isso pode mudar a história também, né? A gente pode mudar a história. Bom, então agora, Edson, a gente vai, e você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, nós vamos para um momento de prece, um momento de oração, que a gente possa, então, nesse instante, nos ligarmos aos benfeitores da espiritualidade maior, a esses benfeitores que estão sempre zelando por muitos de nós, à medida que também nós procuremos zelar pelos nossos pensamentos, pelo nosso ouvir, pelo nosso falar, que a gente possa estabelecer uma harmonia neste campo, a fim de que a gente possa ter uma vida saudável, porque a boa palavra, tanto ouvida, como dita, como buscada na leitura, não é como na escrita, ela vai trazer saúde, e que a gente possa gerar essa saúde em nós, de equilíbrio e de harmonia. E que também possamos estabelecer com o mais alto, através das nossas palavras, como nesse momento de oração, de prece, de vibrações, fazer essas conexões com a espiritualidade maior, com as frequências de pensamentos que irão trazer bons frutos para os nossos pensamentos, para a nossa mente, para a inspiração, para que através da intuição a gente possa gerar melhores palavras, tanto no ouvir, quanto no falar, quanto também no escrever, quanto no ler. Então pedimos à espiritualidade maior que nesse instante possa nos iluminar no nosso campo mental, no nosso campo emocional, no ser integral que somos. E Jesus, Mestre amado, que as tuas palavras ainda ecoando, não é, em nosso planeta possam chegar a, principalmente, Jesus, naqueles corações que estão sedentos de amor, de conhecimento, de paz, de equilíbrio. Te agradecemos imensamente, que a tua luz nos envolva não tão somente agora, nesta hora, Mestre Jesus, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem. Depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um rápido recadinho para você. Você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, acesse o site amigosdaboanova.com.br e aí você vai conhecer esse trabalho que a FEAL faz, que desenvolve de comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. E você também pode ligar nos telefones. Temos o telefone fixo 11, São Paulo, né? 2458-3214. E o WhatsApp, que é um meio de comunicação rápido, fácil, 11 97 261 0272. Então, você que está aí, faça parte, seja também um comunicador, né? Através da palavra, através do ouvir a rádio, de ver, de assistir a TV e de poder proporcionar isso a outros, né? Uma boa palavra, né? A palavra do bem. E, Edson, então eu vou ler mais um trechinho aqui. A gente não vai conseguir até o final ler todo o texto, mas a gente recomenda para você o livro Saúde, de Miramês, né? E você pode ir nesse tópico aqui, na página 98, Ouvir e Falar. Eu vou ler mais um trechinho para o nosso Edson trazer mais um comentário. Ele fala assim, entretanto, se és o ouvinte, estás usando igualmente um aparelho de muita importância encravado, eu já tinha lido isso, né? Encravado em tua cabeça, e te facilitando perceber o que se passa em derredor. Os dois pavilhões auditivos são fenômenos de natureza incomparáveis. Além deles captarem o que se fala, colhendo todas as informações com eles, se afinam a alma. Por meio deles, tem recursos fabulosos, usando da sua própria estrutura física para selecionar o que ouve e guardar somente os assuntos que interessam à evolução. É a questão daí também que o Edson já comentou da sintonia, né? Para que a gente pode sintonizar a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, que, né, tem um conteúdo do bem, que traz boas energias, para isso que acredito que
foi criado o aparelho também auditivo, né, Edson? Isso mesmo, e não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Assim como é vigiar e orar que Jesus deixou para nós, né? O povo fala, não, orar e vigiar. Não é orar e vigiar, é vigiar. Primeiro você vigia e depois você ora, né? Aqui também não é falar e ouvir, é ouvir e falar, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca justamente para desenvolver melhor esta capacidade de ouvir, que é o mais importante, tá? Gente, parece bobo, não é. Nós estamos aqui, de novo, tendo uma oportunidade maravilhosa, que é essa oportunidade de estarmos reencarnados. Reencarnados no lugar certo, com as pessoas certas. Porque o grande objetivo de todos nós, enquanto espíritos, é sermos espíritos melhores. Ninguém consegue ser espírito melhor senão através das relações, da vida de relação, né? Então, para conseguir ser espírito melhor, você necessariamente precisa conseguir, né, melhorar a tua capacidade, a qualidade da tua relação com essas pessoas que estão à sua volta. E aí a gente pode usar as ferramentas, né, que nos foram dadas por Deus, nosso Pai, os ensinamentos que nos foram dados por Jesus, nosso Mestre, justamente para facilitar esse processo. A partir do momento que a gente entende por que a gente está aqui reencarnado, por que, afinal de contas, a gente está vivo, para que serve estar vivo, né? E entende que é para ser melhor, e esse ser melhor se dá melhorando a qualidade das relações, vamos investir nisso. E esse é um dos aspectos importantes, por isso que Miramês traz ele e enfatiza ele, falando de saúde. Você quer ter saúde física? Você quer ter saúde mental? Toma cuidado com o que você ouve e toma mais cuidado ainda com aquilo que você diz, tá certo? São cuidados. Sabe aquela coisa do tudo em excesso não é bacana, né? O sal é maravilhoso, é fundamental, né? Ele tempera, ele dá prazer, né? Pensa, comer sem sal. Que coisa insossa, aquela comida de hospital que o povo fala, né? Que não tem sal nenhum. Agora, exagera na quantidade. Salga demais para ver se é prazeroso. Não é. Isso vale para o sal que eu estou usando aqui, como vale para o verbo. Não sei se essa expressão existe, mas o verbo que o verbo seja o sal da terra, sei lá, né? O verbo é fundamental, é importantíssimo, maravilhoso, mas é fundamental ter muito cuidado, né? O que você está dizendo? O que quando as pessoas lembram de você, qual é a frase que eles ouvem, né? Todo mundo, a gente tem isso. Faz um exercício, pense em alguém que você gosta. Pense em alguém que é uma referência. Pense em alguém que é importante. Você vai ouvir essa pessoa falando dessa ou daquela maneira, amorosamente, agressivamente, né? Como é que as pessoas te enxergam? Como é que as pessoas te ouvem, né? Você é alguém que as pessoas consideram que vale a pena parar para ouvir? Se não, por quê? Né? O que pode ser feito para melhorar a qualidade dessa comunicação? O que pode ser feito por você para que as pessoas que estão à sua volta tenham prazer em sentar contigo para te ouvir? Né? Um exercício importante, um exercício bacana, um exercício que a doutrina espírita nos convida a fazer o tempo todo. É por isso, gente, que existem as palestras. É por isso que existe uma literatura espírita tão rica, né, que os espíritos trouxeram para nós, através, por exemplo, da psicografia de Chico Xavier, né, mais de 400 obras, tá? Não é à toa, não é por qualquer outro É. motivo que não esse.
É isso mesmo, querido Edson. E com essas palavras muito bem ditas, pensadas e expressadas para que a gente ouvisse e pudesse ouvir, a gente já te agradece a sua participação. Muito obrigado, viu, Edson? Até o próximo programa, que a gente possa estar junto aí nessa comunicação aí do bem. Obrigado, viu, Edson? Tchau, Eu que Edson. agradeço. Um grande prazer, como sempre, pena que o tempo passa tão rápido. Beijo no Urge, né? coração, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Então, fique com Deus até o próximo programa Alvorada. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tudo de bom. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.